Olá, meu nome é João Vitor, eu sou aluno de graduação em Letras, na habilitação Português e Inglês, e essa apresentação é fruto de uma pesquisa aprovada pelo PIBIC-CNPq e orientada pela professora doutora Mônica Santos de Souza Melo. O título do nosso trabalho é Cracolândia Intermitente e a Aporofobia, uma análise semiolinguística das publicações do padre Júlio Lancelotti sobre a Cracolândia no Instagram. Considerando nosso objetivo de analisar discursivamente o debate público em torno da Cracolândia paulistana, optamos pela análise de publicações e comentários no Instagram do padre Júlio Lancelotti, já que ele debate amplamente esse tema nas suas redes sociais e ele tem muito alcance. Assim, é possível trazer vários discursos sobre o assunto. Foram analisadas 30 publicações e 450 comentários no primeiro semestre de 2022. Antes de analisar os comentários, é importante compreender o contexto do discurso realizado. Então, o padre Júlio Lancelotti e a luta contra a aporofobia. Primeiro, quanto ao padre, ele costuma utilizar muito o Instagram para denunciar situações de aporofobia, que é um conceito da Della Cortina, que significa aversão à pobreza. Essa pauta também é debatida pelo padre na Cracolândia, considerando o contexto dos frequentadores desse local, já que muitos deles estão em situação de rua. Quanto à origem da Cracolândia, a cidade de São Paulo passou por um forte processo de industrialização ao longo do tempo, e que a tornou alvo de várias migrações, que é um movimento que a Edna Santos observa estar atrelado ao surgimento da Cracolândia. Isso porque, segundo a autora, por um lado, há aqueles que migraram e obtiveram um esperado êxito, uma esperada ascensão econômica, e por outro lado, aqueles que utilizaram de todos os recursos que tinham com esse mesmo objetivo, mas se depararam com outra realidade ao chegar lá, sendo obrigados a viver à margem. E por que o termo Cracolândia intermitente? Bom, outro ponto importante da nossa pesquisa é que a Cracolândia não é um local fixo, por isso usamos aqui esse termo. A partir de uma pesquisa da Uniad, observamos que de tempos em tempos há uma diminuição brusca do número de frequentadores da Cracolândia, mas não é uma diminuição real, devido ao contexto específico nesses momentos, que são seguidos das operações policiais no local. Então, os dados que analisamos em nosso corpus de pesquisa se situam em um recorte temporal em que há também esse tipo de movimentação devido a operações policiais. A nossa metodologia de pesquisa foi a análise semiolinguística do discurso do Patrick Charrodot. Nessa teoria, os atos de fala são vistos a partir de um contexto, em que participam um emissor e um receptor, dentro de uma encenação discursiva. De acordo com Charrodot, o locutor é um eu comunicante, que é um ser social, que performa um eu enunciador, ser de fala, para um tu destinatário, ser de fala, que pode ser diferente do tu interpretante, ser social. Assim, na situação de comunicação, há um ambiente interno, que é o espaço do dizer, e um ambiente externo, que é o espaço do fazer. Quanto à construção enunciativa, o Charrodot subdivide ela em três, que é, primeiro, o comportamento alocutivo, a relação do locutor com o interlocutor, uma relação de influência, um comportamento elocutivo, que é a relação do locutor consigo mesmo, relação de ponto de vista, e comportamento delocutivo, que é a relação do locutor com o terceiro, e aí é um apagamento do ponto de vista. Outros modos de organização do discurso seriam aí o descritivo e o argumentativo. O descritivo, de acordo com Charrodot, descrever consiste em ver o mundo com o olhar parado, que faz existir os seres e nomeá-los, localizados, atribuir-lhes qualidades que os singularizam. Então há três procedimentos, que é o de nomear, qualificar e localizar. No modo argumentativo, há uma relação de influência. Então tem que ter uma proposta sobre o mundo, um sujeito que se engaje nessa proposta e outro que seja alvo dessa argumentação. E os elementos básicos da argumentação são, primeiro, uma asserção de partida, que é o dado, a premissa, uma asserção de chegada, que é a conclusão, o resultado, e uma ou várias asserções de passagem, que permite passar de uma a outra. Seriam aí a prova, o argumento, as inferências. Vamos agora para os resultados da nossa pesquisa. Primeiro, começando com as publicações. No modo enunciativo, nós observamos uma mescla da postura delocutiva com a elocutiva, como nos exemplos. Praça Princesa Isabel hoje. Então, uma postura com o outro, de observação,
na postura do locutiva. Conflito agora na Praça Princesa Isabel, muda o lugar, não muda a história. Então aqui já é um ponto de vista, é locutivo. Modo descritivo. No modo descritivo, como nomeação, o padre usa muito para se referir aos frequentadores do local, pessoas em situação de rua, pobres, irmãos em situação de rua, povo de rua. Ele usa muito procedimentos de localização também, como nesse exemplo, ação às 4 da manhã na Praça Princesa Isabel, e de qualificação, prefeitura regional, higienista e truculenta da Sé. São qualificações que ele usa recorrentemente. Quanto ao modo argumentativo, tem um vídeo que demonstra muito bem como o argumento dele se constrói, em que ele diz: a Prefeitura de São Paulo, que limpou a Praça Princesa Isabel e diz que São Paulo precisa ser assim, não consegue um lugar para esse rapaz de 27 anos, de muleta, com pino, nessa situação ficar. Ô seu prefeito da Sé, das máquinas que vai limpar toda a Praça Princesa Isabel, lugar para o irmão ficar não tem? Se liga, meu, seja humano. Então, de um modo geral, há uma asserção de partida que descreve a realidade da Cracolândia e as soluções precárias oferecidas pelo poder público, e uma asserção de passagem ao mostrar a ineficiência das operações policiais em solucionar o problema, e uma asserção de chegada ao apresentar sua proposta de acolhimento, focado na assistência dessas pessoas. Quanto aos comentários, houve uma concordância de 92,8%. No modo enunciativo, nos comentários de concordância, se predomina uma postura elocutiva, que corresponde a 75%, de opinião e de apreciação, ou seja, se focaliza mais o discurso empático do que a exaltação do estatuto do emissor, no caso do padre, ou o confrontamento a terceiros. Já na discordância, essa porcentagem é equilibrada entre essas posturas, Ambas têm 44,7%. E o uso do alocutivo, embora não se direcione tanto ao padre, tem como alvo principalmente o público que vê os comentários e concorda com o padre. E tem como foco a postura de julgamento, corresponde aí a 28,7% do alocutivo, que é o que ocorre nos seguintes casos. Protegendo o PCC, padre vagabundo. Se tem gente, reclama. Se não tem, reclama. Decide aí, padre. Talvez o senhor caridosamente levou para sua paróquia. Então a maioria da discordância vai nesse sentido. Quando ao modo descritivo, os comentários concordantes tendem a reproduzir as nomeações e qualificações que o padre faz, como apontar as operações policiais e o poder público como apurofóbicos, higienistas violentos, desumanos, além de nomear respeitosamente os frequentadores da Cracolândia. De modo diferente, os comentários de discordância apontam as pessoas em situação de rua como vagabundos, viciados e perigosos. No modo argumentativo, na concordância, a maioria tem um argumento no domínio do ético, enquanto na discordância a maioria é no domínio do pragmático. O argumento ético na concordância se concentra em reafirmar a empatia com os frequentadores da Cracolândia, que o padre ressalta. Por outro lado, o argumento pragmático na concordância busca ressaltar que tais frequentadores representam perigo e tendem a concordar com as operações policiais, no caso aí da discordância, verdade. E é o que se observa nos seguintes exemplos. O que eles é acabar com a desordem. Pessoas sendo agredidas, roubos, estão errados? Não. Muita gente questionando a ação. Certeza que não passam lá todos os dias para ir trabalhar, passando medo, insegurança, sendo roubados. Menos hipocrisia, Brasil. A ocorrência do domínio do ético, nesse caso, é em prol das pessoas que têm que passar pelo local, que seriam boas, ao contrário dos frequentadores da Cracolândia, que seriam ruins, perigosos, como já foi apresentado. Então, há essa divisão que é feita aí na discordância. Então, assim como observamos, o debate é colocado através das publicações do padre e tem um grande impacto, visto que as publicações do padre geram diversos comentários com acréscimos que sugerem diferentes propostas para a solução do problema. Obrigado.